Vamos ver agora a biblioteca Folium, que é específica para visualização de dados geoespaciais. Nós vimos como fazer visualizações geoespaciais de forma mais básica com o Plotly. Nós vamos ver agora com mais detalhes usando o Folium. Eu estou aqui com um arquivo em branco chamado Folium, notebook em branco. Vamos começar importando então a biblioteca. Importe Folium. Beleza, está importado aqui e vamos começar com um exemplo mais simples possível. Vamos simplesmente gerar um mapa. Para isso, nós só precisamos colocar folium.map, com letra maiúscula. Vamos já dar o Ctrl Enter e você consegue ver aqui na tela do notebook um mapa completo. Você vê aqui embaixo o leaflet. O leaflet é uma biblioteca do JavaScript, leaflet.js, e o Folium é baseado no leaflet. Então, os gráficos que nós vamos fazer aqui, as visualizações geoespaciais que nós vamos fazer são as iguais às que você vê na internet, feitas em leaflet. Boa parte dos mapas interativos que você vê na internet são feitos através dessa biblioteca mesmo. Beleza, notem que veio grande demais para o Colab esse mapa. Isso é uma questão do Colab mesmo. Se você está rodando no Jupyter Notebook, provavelmente está num tamanho menor, se encaixa melhor na tela. Vamos então ajustar as dimensões. Eu vou colocar aqui um height igual 800 e o width igual 1000, com 800 de altura, 1000 de largura. Beleza, isso já ficou melhor. Acho que até dá para diminuir um pouco a altura, vou colocar em 600. Vou rodar. Beleza, assim já está melhor de enxergar. Uma primeira coisa que nós podemos fazer aqui é definir onde esse mapa vai ser centralizado. Você pode notar que o mapa está inteiro aqui, a gente pode definir um local para ele centralizar. Então, para isso, nós vamos usar, vou deixar antes aqui do rate, o parâmetro location igual e vai ser uma lista. Nessa lista, nós vamos informar a latitude e a longitude do local. Então, ele vai ser centralizado na latitude e na longitude que nós definirmos aqui. Você pode notar, claro, que você pode mexer aqui no mapa, na mão mesmo. Pode usar o zoom para aumentar o zoom, diminuir. A postura do mouse também, a rolagem do mouse para aumentar o zoom e diminuir o zoom. Mas nós podemos definir um local em que em que o mapa vai começar sendo centralizado. Para isso, vamos usar esse site aqui para nos auxiliar. Find latitude e longitude. E nesse site aqui, nós podemos encontrar a latitude e a longitude de um local. Já começa aqui. A gente pode, eu vou até voltar aqui, tirar o zoom para mostrar mais do mapa. Então, digamos que a gente queira escolher um local aqui, você pode clicar no local, digamos, no seu endereço mesmo, e obter a latitude e a longitude que vão aparecer aqui em cima. Você pode digitar também o local, o endereço, uma localização específica, uma rua, um estado, uma cidade. Eu vou colocar Brasil mesmo, país inteiro, dar um Enter e ver qual é a latitude e longitude do Brasil. Tá aqui então a nossa latitude e a nossa longitude. Vamos copiar e colar para levar lá para o notebook. Primeiro vai ser a latitude, e o segundo item da lista vai ser a longitude. Tá aqui, então, rodando agora, ele vai centralizar no Brasil. Centralizou muito próximo, aqui ele centralizou bem no meio do Brasil, mas com um zoom muito alto. Então vamos diminuir o zoom. No nosso caso, a gente vai usar aqui o zoom Start, que é o zoom inicial. Se a gente colocar aqui 1, rodar 1, ele vai ser o menor zoom possível. Então ele começa bem do alto aqui, mas está centralizado no Brasil. Então a gente pode ir aproximando. Digamos o 2, se aproxima mais. O 3, acho que dá para ir mais um pouco ainda. O 4, o 4 já pegou uma área bem interessante aqui, que fica mais próxima do Brasil. Se colocar 5, eu acho que vai entrar demais. O 5 já deixou estados de fora, que cortou o Rio Grande do Sul, os estados do norte, tá? Roraima. Agora com o 4 ficou um ajuste melhor.
Ok, nós já temos o mapa aqui centralizado no Brasil. Agora nós vamos adicionar um marcador a esse mapa. Vamos voltar lá para o site em que nós estávamos. O marcador é isso aqui, é esse ponteiro aqui. Então você pode, por exemplo, procurar o seu endereço aí no mapa e pegar latitude e longitude para adicionar um marcador lá no nosso mapa, como que dizendo o local em que você está. Vou colocar aqui uma cidade brasileira, São Paulo. E vou pegar um local qualquer aqui no meio de São Paulo, obter a latitude e longitude, como que indicando que é nesse local onde eu estou. Você pode procurar no mapa aí o seu endereço e adicionar essa localização. Lá no nosso mapa está centralizado no Brasil, então faz sentido escolher um local do Brasil. Tá, já tem aqui latitude e longitude, nós vamos usar depois. Eu vou voltar lá para o código. Nós vamos fazer aqui o seguinte, eu só vou primeiro diminuir aqui essas dimensões para poder ver o código e o mapa ao mesmo tempo. Beleza, agora eu só vou dar um nome para esse folium.map, vai ser M, e no final aqui eu vou exibir o M. Então não vai acontecer nada de diferente agora, a coisa que a gente fez foi dar um nome. Para adicionar o marcador, nós vamos fazer agora o seguinte, vai ser o folium.marker, e aqui nós vamos ter também um location, que vai ser a localização do marcador. Aqui em cima esse location foi para dizer onde o mapa deve ser centralizado, agora esse location vai ser para dizer onde vai aparecer o marcador. Então o nosso marcador vai aparecer, voltando aqui para o site, no, nessa latitude, vírgula, com essa longitude. Ok. E aqui no final nós vamos colocar ponto add, underline to, m, para adicionar ao m que nós acabamos de nomear. Por isso que nós fizemos isso. Vou rodar o código. E está aqui o marcador, então, exatamente onde nós definimos. Pode clicar nele, que não vai acontecer nada a princípio, mas nós podemos adicionar aqui também o parâmetro pop-up e digitar o que se refere esse marcador. Então, digamos, minha localização. Vamos rodar. E agora, clicando nesse marcador, aparece o pop-up, essa caixinha aqui, com o texto que nós colocamos. Vamos adicionar agora um Circle Marker, que é um marcador em forma de círculo. Então, nós vamos fazer aqui o mesmo, folium.circleMarker, no caso, location, vai ser igual uma lista com a latitude e longitude. No final, eu já vou colocar aqui .add to m. Vamos adicionar aqui um Circle Marker em Brasília, para dizer que é a capital do Brasil. Então, até a gente já pode colocar aqui o pop-up igual capital do Brasil. E agora tudo que a gente precisa é obter a localização de Brasília. Vamos até o site lá, digitar aqui Brasília. E pegar essa latitude e longitude. Vamos rodar. Tá aqui então um círculo ao redor de Brasília e também se clicar nele vai aparecer o pop-up que nós colocamos, capital do Brasil. Só capital já é o bastante mesmo. Já vai dar para entender. Tá aqui tudo certinho. Outra opção de fazer isso, em vez de Circle Marker, é simplesmente só o círculo. Eu vou deixar copiado aqui até, melhor comentado, e copiar essa parte, fazer embaixo. Vou deixar aqui só o círculo agora. Com o círculo também dá para fazer, porém a gente tem que adicionar aqui o parâmetro radius, que é o raio em metros mesmo ao redor de Brasília. Então, em metros tem que ser um valor bem grande, se colocar um valor pequeno, aqui digamos 10, vai ficar só um círculo pequeno aqui. Até 1000 aqui, por exemplo, não vai ter efeito nenhum. Precisa ser um valor bem maior para poder ter efeito. Se colocar, digamos, 100 mil, já são 100 quilômetros ao redor de Brasília, um raio de 100 quilômetros.
Aí, nesse caso, sim, já fica um círculo maior. Então, usando o círculo, você pode controlar o tamanho do raio, no caso, o tamanho do círculo no mapa. Vamos fazer agora um exemplo com dataframes do Pandas. Então, eu vou começar primeiro importando os arquivos que nós vamos utilizar aqui nos exemplos do Folium. Vão ser esses 3 arquivos aqui, se tem disponível para baixar. Vamos já importar esses 3 aqui para o Colab, para nós usarmos em todo esse notebook. Ok, estão todos aqui, eu vou fechar. Nós vamos utilizar no primeiro exemplo esse cidades.csv. Então, o nome dele é cidades.csv. Eu vou fechar aqui, adicionar mais uma célula de código. Aqui embaixo, então, nós vamos começar importando pandas, import pandas aspd. O df vai ser igual ao pd.read CSV, o nome do arquivo cidades.csv. E já exibi o dataframe inteiro aqui no final. Não é muito grande, são essas 8 cidades. Então, aqui nós temos o nome de cada uma das cidades, a latitude e a longitude. E a nossa ideia é fazer um mapa mostrando o mundo inteiro e um marcador para cada uma dessas cidades. Então, vai ser um mapa com 8 marcadores. Vamos começar fazendo um mapa. Adicionar aqui uma nova célula de código. Fazer um folium. Folium.map. Eu vou dar só, aqui é o M maiúsculo, com M minúsculo é o map, a função map que já é reservado. Então eu vou dar um tamanho para ele também, 400 por 600. E aqui nós não vamos colocar a localização, a gente não vai usar o location porque é para exibir o mapa inteiro mesmo, porque tem cidades aqui do mundo inteiro. Então vamos rodar. Tá aqui já o nosso mapa. Eu vou chamar esse aqui de M2 e exibir aqui no final o M2. Beleza, agora nós queremos então adicionar os marcadores para cada uma dessas cidades. Se nós quiséssemos, claro, nós poderíamos fazer isso aqui manualmente, fazer um para cada um das 8, mas se fosse 200 cidades, digamos, já ficaria bem complicado. Então vamos começar fazendo um exemplo individual, adicionando aqui Paris. A gente vai adicionar um marcador para Paris. Então vamos colocar aqui o folium.marker. O location vai ser o igual. Aqui dentro nós vamos colocar então a latitude e a longitude. Para pegar a latitude, vai ser o valor que está aqui, os 49 do dataframe. Então é o valor que está na linha 1, na coluna 1, que no Python começa em 0, então essa é 0, essa é 1, essa é 2. É o valor da linha 1, coluna 1. Para isso, a gente pode usar o df.iloc 1,1, linha 1, coluna 1. E para pegar a longitude, vai ser esse aqui, ele está na linha 1, coluna 2. Então, o df.iloc 1,2. Ok, vamos rodar isso. Faltou adicionar o mapa, claro, então é .add to M2. Vamos rodar. Agora ali, sim, está o marcador para Paris. Se a gente clicar aqui não aparece nada, a gente pode colocar o nome Paris com pop-up também. Nós poderíamos digitar aqui Paris, mas uma forma melhor de fazer isso é buscar direto pelo dataframe. Então vai ser o linha 1, coluna 0. É o df.iloc 1,0. Agora clicando nele, aí sim aparece Paris. Beleza, nós precisaríamos fazer isso para todos eles, para o 1, para a linha 1, para a linha 2, linha 3 e assim por diante. Se a gente quisesse escolher cada um individualmente, bastaria só mudar aqui o número da linha. Então, digamos que a gente queira Salvador aqui, que é 7. Então, onde está a parte da linha aqui, a gente muda tudo para 7. 7. Pop-up também, para botar o nome de Salvador. Roda. Está aqui agora em Salvador. Se clicar, aparece Salvador. Mas nós queremos colocar um marcador para cada uma dessas cidades. A gente quer exibir aqui no mundo inteiro todos os marcadores. Então, como nós podemos fazer isso? A gente pode fazer isso simplesmente com um looping. Vai ser um for. Então, aqui é o for. Vamos colocar o range de 0 até o tamanho desse dataframe. Então, em vez de colocar 8 aqui na mão, a gente pode colocar um len df, é o mesmo que dizer de 0 a 8, né?
tamanho do dataframe, que é 8, aqui 2 pontos, beleza. E aqui nós vamos simplesmente copiar e colar, ou recortar e colar esse trecho. Aqui faltou dizer qual é o indicador, né? Eu vou colocar I. Então vai ser para cada I dentro desse range de 0 ao tamanho do data frame. E aqui onde está o 7 agora nós vamos substituir pelo I. Beleza, então ele vai fazer aqui primeiro o marcador para o número 0, a gente começa em 0, depois para o número 1, depois para o número 2, e assim por diante. Ele vai ir adicionando os marcadores. Vamos rodar. E está aqui então o nosso mapa com os marcadores para todas essas cidades. Vamos ver agora o formato GeoJSON, que é um formato de dados específico para dados geoespaciais. Vamos vir aqui nesse site, geojson.io. Nós vamos fazer aqui da forma mais prática possível, para não entrar em detalhes geográficos que fogem do escopo do curso e nem precisar escrever na mão um script em GeoJSON, porque não é necessário. O que nós temos aqui é um mapa à esquerda e à direita um script em GeoJSON, que nós já vamos ver ele mais pronto. Eu vou desenhar aqui com esses recursos uma área no gráfico, um polígono nele. Então eu vou desenhar aqui na Rússia, eu selecionei essa primeira opção, cliquei nela, vou desenhar aqui um polígono. Para encerrar o desenho, você tem que clicar no último círculo que você fez. No meu caso foi esse aqui. Eu vou clicar. Beleza, então tem aqui um desenho feito no gráfico. E vocês podem observar que aqui foi feito um código em GeoJSON. Aqui, por exemplo, o tipo é o tipo de linha que foi desenhado, line string, e aqui nós temos as coordenadas. A primeira parte que nós desenhamos, que começa aqui, está na latitude 94, longitude 69, aí depois foi para a latitude 127, longitude 68, você pode ver que bate, né? Longitude um pouco mais, só um pouco abaixo para o sul, então bem próxima da longitude anterior, e assim por diante, até chegar na última coordenada, na última latitude e longitude que está aqui. Então, essas são as coordenadas do desenho que nós acabamos de fazer. Aqui nós temos também as propriedades que nós já vamos entender como podem ser definidas. Mas eu vou fazer antes um segundo polígono, um segundo desenho aqui. Vou escolher agora a opção de baixo e fazer um desenho aqui, uma forma aqui no Brasil. Aqui, com essa segunda opção que foi escolhida, nós temos que fechar em algum ponto. Então, vou fechar aqui nesse ponto que vai formar um triângulo. Então, está aqui um segundo polígono desenhado. Vocês podem observar que agora esse segundo polígono vai ser uma nova feature. Esse aqui é a primeira feature, feito na Rússia, e esse segundo é feito no Brasil, com as coordenadas que nós definíamos. As propriedades dessas features, desses polígonos, nós vamos definir aqui na parte Table. Você pode selecionar Table aqui no menu, e vamos adicionar uma nova coluna. Eu vou chamar essa primeira de ID. Dá um OK. Então, tem que ver aqui duas células vazias, porque nós temos dois polígonos. Então, se a gente clicar aqui na primeira, ele já vai para a Rússia. Nós temos que dar um ID para essa primeira que nós desenhamos, vou chamar de 1. A segunda já vai para o Brasil, vou chamar essa de 2. Vou adicionar uma nova coluna, que agora vai ser local. Então, OK. Cada um que é da Rússia, eu vou chamar de Rússia mesmo, foi aqui um desenho dentro da Rússia. E a segunda de Brasil. Ok, voltando lá no menu para o GeoJSON, foram adicionadas essas propriedades. Então, aqui em Properties, na primeira, a gente tem o ID1, local Rússia, conforme nós definimos ali no table. E aqui no Brasil também nós temos a ID2 e o local que nós definimos ali no table também. Logo, nós vamos fazer um exemplo no Folium que vai ficar mais claro como podem ser utilizadas essas propriedades. Mas a ideia aqui é que nós fizemos, então, um GeoJSON, um script em GeoJSON que vai representar essas formas que nós desenhamos no gráfico. Vou até voltar aqui com a rolagem do mouse para exibir de novo o mapa inteiro. Então, aqui nós temos esses dois desenhos, e aqui do lado nós temos um script em GeoJSON que representa
esses dois desenhos. Então, nós vamos utilizar isso no Colab, nós vamos utilizar isso no Folio. A gente já pode até deixar esse script inteiro, venham aqui da primeira linha mesmo até o final, no nosso Ctrl C. Apertar um Ctrl C para poder colar lá. Vou voltar lá para o Colab, só vamos memorizar esses dois desenhos, onde eles foram feitos, então, Brasil e Rússia. Nós vamos fazer agora no Colab. Voltar para cá, adicionar uma nova célula de código, adicionar uma segunda também. Nós vamos colocar isso que nós acabamos de copiar numa string, que eu vou chamar aqui de áreas, que vai ser igual essa string. Vamos fazer uma string com três aspas no início e três aspas no final, porque vai ter quebra de linha aqui. Vamos dar um Ctrl V para colar. Beleza, está aqui todo o nosso script em GeoJSON. Vamos rodar. Ok, está dentro da string áreas o nosso script em GeoJSON. Ok, vamos para a nova célula aqui embaixo. Eu vou criar um novo mapa aqui que eu vou chamar agora de M3, que vai ser igual folium.map. Vou só definir as dimensões, um height igual 400 e o width igual 600. E exibir o M3 no final. Ok, tá aqui o mapa, nada de novo até agora. E o que nós vamos fazer é adicionar esse GeoJSON nesse mapa. Então, nós vamos adicionar as duas formas que nós criamos lá nesse nosso mapa aqui. Como é que nós vamos fazer? A gente já adicionou um marcador, um circle marker, agora nós vamos adicionar um GeoJSON, que vai ser o que nós acabamos de criar, o Arias, que nós definimos aqui na célula anterior. Ponto add to M3. Vamos rodar isso. Então, aqui as formas que nós desenhamos, da mesma forma lá no site, da mesma maneira aqui no site, forma na Rússia, forma no Brasil, que foram colocadas aqui no fólio. Vamos agora fazer um exemplo com o arquivo que nós carregamos aqui no Colab, o brasilstates.geojson. E como o nome sugere, são os estados brasileiros e o script deles em GeoJSON. Então é como se fossem lá, vou voltar ali para o site, como se eles viessem aqui no geojson.io e fizessem o contorno, o polígono de cada estado brasileiro para pegar as coordenadas. Então chega aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul e começa a desenhar. Claro que não vai ficar exatamente igual ao que está lá, bem diferente, mas começou a pegar o contorno do Rio Grande do Sul, encerrar aqui mesmo. É como se ele tivesse até o final feito todo esse contorno e pegado as coordenadas dele para colocar numa feature aqui do GeoJSON. Cada estado brasileiro lá, então, vai ser uma feature. Então, vamos voltar para lá e nós vamos ler esse arquivo, brasilstates.geojson. Vou adicionar aqui uma nova célula de código. Para ler JSON é uma rotina um pouco diferente. A gente vai importar aqui a biblioteca JSON e numa rotina de WIF, a gente vai usar o open, vai abrir o arquivo, que vai ser esse arquivo aqui. A gente até pode vir aqui para copiar, rename mesmo, e dar um Ctrl C nisso, para colar aqui dentro. Beleza, e eu vou dar um alias para isso também, asgel. Então aqui ele abre esse arquivo, chama esse arquivo de gel, e depois eu vou colocar aqui um gel.json igual, vai ser igual o carregamento disso, que é o json.load gel. Opa, só gel, que foi o alias que nós demos. Então ele vai carregar esse gel aqui, que foi esse alias que nós demos. Vou exibir no final também, gel.json, e rodar. Beleza, já está sendo exibido aqui, fica bem grande, é claro, porque são as coordenadas de todos os estados, então cada um vai ter uma lista enorme aqui de coordenadas, várias listas, né, com as coordenadas, e fica opa, acabei subindo demais, com algo bem grande mesmo. Então aqui a primeira picture é o primeiro estado, que é o Acre, por ordem alfabética, eles estão por ordem alfabética. A gente pode até descer um pouco aqui, tentar, já mudou o estado, enxergar as propriedades. Tá?
Mas aqui já dá para enxergar as propriedades. Então, a ID desse aqui é o 1, primeiro estado, o nome é Acre. Aqui o ID da região deve estar em sul, norte, nordeste e tal. A ID da região é 3, a sigla AC, o dia da atualização, enfim, tem todas as propriedades que foram colocadas ao ser gerado esse arquivo .json. Beleza, mas essa é a ideia então, é identificar que cada feature é um estado, inclusive a gente pode até fazer, eu vou dar um X aqui para fechar, que está grande demais, e pegar um estado só. Então o nome aqui é GeoJSON, que nós demos, vou colocar aqui GeoJSON entre, como dentro de uma lista, entre aspas, features, tá aqui já, e colocar a feature que está na posição 0, que foi o Acre que nós acabamos de ver. São todos os estados brasileiros, então vai do 0 ao 26, no caso. Se a gente fazer isso aqui, vai pegar o Acre. Eu vou até colocar o nome Acre aqui e exibir no final. E está aqui, então, exibindo só o Acre. Então, tudo que a gente está exibindo aqui são só o Acre, são o Acre mesmo. Você pode ver lá no geojson.io, que essas são as coordenadas do Acre, menos 72, menos 7 de longitude, aí até o final ali com as propriedades. Então, o Acre, que é a única coisa que nós estamos exibindo aqui. Eu vou fechar esse aqui de novo também, e eu vou fazer uma coisa que nós já fizemos antes, que é primeiro gerar o mapa, agora eu vou chamar de M4, que vai ser igual o folium.map, vou dar aqui também as dimensões, 400 por 600, M4 no final, e eu vou exibir só o Acre. A gente já definiu aqui o Acre, que é essa primeira feature, já tem então o script de GeoJSON para ele, que nós acabamos de ver, e vamos colocar então um mapa só com o Acre. Vai ser então o folium.geojson. Aqui a gente só precisa colocar o Acre mesmo, que é essa variável que nós fizemos aqui em cima, ponto add to M4. Vamos rodar. Eita, digitado errado. E está aqui então um mapa só com o Acre desenhado. É o nosso primeiro estado. Então foi tudo isso que nós fizemos, muito semelhante ao que nós fizemos antes, que a gente fez na mão lá no site. Trouxe para cá o script, agora a gente pegou o script do Acre, que é o que está aqui, que está na primeira feature do nosso GeoJSON. Mas vamos fazer isso para todos os estados brasileiros. Eu vou até deixar comentado aqui, vou copiar e colar, e para fazer para todos agora é muito simples, é só em vez de usar o Acre, usar o que nós já definimos antes, que é esse GeoJSON. Esse GeoJSON a gente já viu o script, é todo um script em GeoJSON mesmo, que vai gerar o mapa do Brasil. Tem todos os estados brasileiros. Vamos rodar. E está aqui, então, o nosso GeoJSON. A gente até pode aproximar, vamos colocar aquela primeira localização que nós demos. Está lá na primeira célula, vou copiar e colar. É essa aqui. Depois a gente vai usar o zoom start igual 4 também. E lá tem dimensões diferentes, então o zoom start igual 4 não cabe bem aqui. Usei o 3. Agora sim, com o 3 ficou bem melhor de visualizar. Então, dessa forma, fazendo o upload aqui de um arquivo .geojson, a gente conseguiu fazer o desenho dos estados brasileiros. Esse arquivo aqui, brasilstates.geojson, você consegue achar em repositórios do GitHub, consegue achar no Kaggle, em exemplos, nem sempre com esse nome aqui, mas é algo que já foi feito antes. É claro que se você quiser mapear, digamos, o seu bairro ou uma cidade pequena, aí você já vai ter que provavelmente fazer isso na mão, nem sempre vai ter um script pronto como esse que nós estamos utilizando aqui, mas você consegue achar vários arquivos do tipo na internet, se procurar no GitHub, se procurar no Google.
Nós fizemos aqui foi fazer um mapa do Brasil por estado mesmo. Agora nós vamos fazer um Coropleth, aquele mapa que nós fizemos no Plotly, que é um mapa com cores, que representa valores através de cores. Nós vamos fazer um Coropleth da população dos estados brasileiros. Então, aqueles estados com maior população vão aparecer normalmente numa cor mais forte e com menor população numa cor mais fraca. Vamos adicionar, então, uma nova célula de código aqui. E para fazer um mapa da população, é claro que nós precisamos desses dados da população. Então, nesse nosso arquivo aqui, desculpa, esse aqui, o estados2.csv, a gente vai importar ele com o pandas mesmo, nesse caso pode ser o pandas. Eu vou chamar de df2, o pandas já está importado aqui, que a gente usou para o cidades.csv, então vai ser df2 igual pd.read csv, estados2.csv. E vou exibir o topo do df2, f2.read. Beleza, então aqui nós temos um data frame com a população dos estados brasileiros. Está aqui pela sigla, no UF está a unidade federativa, e você deve lembrar que nas properties, nas propriedades, lá do nosso GeoJSON de cada estado, tinha também uma sigla, e essa sigla está exatamente como o nome daqui. Então é através dessa coluna UF e daquela sigla, daquela chave da sigla nas propriedades que nós vamos fazer o join. A gente vai fazer esse data frame conversar com aquele GeoJSON. Vamos até dar uma olhada lá para verificar de novo. Eu vou rodar esse do Acre mesmo. E a gente pode ir até o final. Aqui no final, então, nas properties, tem um dicionário. Aqui em todas as properties tem esse dicionário. E aqui no meio dele tem a sigla. Então, essa sigla que está aqui, o AC, é o mesmo AC que está lá naquela coluna UF. Então, todos os estados estão com o mesmo nome aqui, de acordo com o que estão lá no UF. Então, é aqui que a gente vai fazer o join desse GeoJSON com o nosso data frame do Pandas. Então, nós vamos fazer isso agora. Vamos adicionar lá uma nova célula de código e vamos fazer o nosso mapa, que eu vou chamar agora de M5, vai ser igual folium.map. Eu vou até copiar o que nós já fizemos antes. Esse aqui, que está com a localização que a gente precisa, as dimensões certas, o zoom certo também. Só copiar tudo isso aqui mesmo. Vai ficar igual ao anterior. Embaixo, o M5. Beleza, até aqui então nada de novo. Nós já fizemos, eu vou fechar aqui para nos dar mais espaço. Nós já fizemos, então, adicionamos marcadores, adicionamos o Circummerker, adicionamos o GeoJSON. Agora a gente vai adicionar o Choropleth. Então é o folium. Opa, folium.choropleth. Vou abrir os parênteses aqui, já vou deixar pronto também o add pro M5. Beleza, eu vou quebrar aqui esses parênteses, que agora vai ter mais parâmetros para colocar. Primeiro nós vamos ter que colocar o nosso script em GeoJSON. Então aqui é o parâmetro geodata igual GeoJSON, que a gente deu esse nome para o nosso script. O segundo parâmetro obrigatório também é o dataframe. Aqui está o geodata, né? O segundo agora vai ser o data, que vai ser o dataframe que nós acabamos de criar, df2. Em seguida, nós vamos colocar as colunas. Então, as colunas vão ser o F e população, que é onde estão os valores. E população. Em seguida, nós vamos colocar aqui o Kion, que é a chave lá do nosso GeoJSON, que está dizendo o que é a unidade federativa no caso, o que vai fazer o join junto com esse data frame. Então aqui a gente vai colocar properties.sigla. Então esse properties.sigla vai entender que a sigla lá dentro do properties é o equivalente ao UF do nosso data frame. E por fim nós temos que definir também a paleta de cores com fill color. Isso também deve ser definido, é obrigatório aqui.
A documentação do Folium não tem nenhuma paleta de cores, não que eu tenha encontrado. Mas a gente pode vir aqui nesse site, por exemplo, colorviewer2.org, já até selecionei uma aqui, que é essa azul, e você pode escolher uma dessas paletas de cores, tem que deixar marcado aqui o sequential, né, porque é população. Você pode escolher qualquer uma delas e ver aqui o nome dela. Eu vou escolher, digamos, esse aqui, o gris. Nós vamos usar o gris como a nossa paleta. Então aqui, entre aspas, o gris. Beleza. Então um espaço aqui para baixo para rodar. Opa. E vamos rodar. E está aqui pronto, então, o nosso Coropleth, de acordo com a população dos estados. Você pode ver que bate aqui, São Paulo, que é o estado mais habitado, está numa cor mais forte. Outro parâmetro que a gente pode adicionar aqui para informar o que é a legenda, que no caso é a população, é o legend underline name, e vamos chamar aqui de população, para ficar mais claro para quem estiver enxergando que não tem nada que indique que seja população, né? Então, usando esse parâmetro legend.name, vai aparecer uma legenda aqui, um rótulo melhor para a legenda, para fazer uma informação melhor. E nós podemos facilmente salvar o mapa que nós criamos em HTML. Então, eu vou adicionar aqui uma nova célula de código. Esse mapa aqui nós chamamos de M5. Opa. Esse mapa aqui nós chamamos então de M5. Para salvar esse M5, a gente simplesmente faz um m5.save. E aqui coloca qual vai ser o nome do arquivo em HTML. Vou chamar aqui de mapa 5.html. Salvar, rodar, desculpa. Aqui já vai estar nos nossos arquivos, que o mapa 5.html. Você pode fazer o download dele. Está baixado aqui então o mapa 5.html. Já vou clicar para abrir. Então, ele vai abrir aqui no browser o arquivo em HTML. Você pode usar esse arquivo HTML, então, para compartilhar. Podem notar que ele tem aqui interatividade, tudo certinho. Podem usar, então, esse arquivo para compartilhar, para colocar na sua aplicação web. Enfim, você pode usar um arquivo em HTML feito pelo Folium. Para finalizar, vamos sair um pouco do Folium e fazer um exemplo no Plotly. Porque lá nós fizemos uns gráficos mais simples, mas nós podemos lá também usar um script de GeoJSON para gerar um gráfico, caso você prefira no Plotly, com toda a interatividade que tem o mapa interativo lá do Plotly. É muito simples, eu vou usar só uma célula de código para isso mesmo. A gente pode importar Plotly primeiro, importe plotly.express as px e usar o mesmo px.coropleth que nós utilizamos no nosso exemplo anterior. Eu só vou fazer uma célula aqui mostrando de novo o df2.head, mostrando então o dataframe com os estados, para ficar mais à mão. Então aqui no px.coropleth, Ctrl P aqui, nós começamos colocando o dataframe, como é no Plotly mesmo, df2. Em seguida nós vamos usar o parâmetro GeoJSON, esse é o parâmetro, que ele vai receber o nosso script GeoJSON, que tem o mesmo nome, GeoJSON. Nós vamos colocar a cor também, então é o color, igual a população, essa coluna aqui, populacal. Nós vamos ter que definir também onde está a localização, no caso definir que é o UF, então aqui locations igual UF, e nós vamos também definir qual é a chave lá do GeoJSON que está dizendo o que bate com essa UF aqui, que vai fazer o join. Então aqui vai ser o feature id i, que vai ser igual o properties.sigla. Então com isso só já vai gerar o gráfico. Vamos até rodar isso aqui. Muito simples, então nós já conseguimos fazer um coropleth com a população dos estados brasileiros de acordo com a cor. Você pode usar uma outra escala de cor aqui, não tão escandalosa quanto essa. Você já sabe como fazer isso. Só vamos dar um zoom aqui também para não exibir o mapa inteiro e só o Brasil de longe com a população dos estados. Então a gente vai chamar isso aqui de FIG.
colocar já o fig no final para exibir o gráfico lá no fim. E aqui nós vamos colocar um fig.update underline gels e aqui dentro fit bounds igual locations. Então, com isso, ele automaticamente vai identificar onde estão as localizações e fazer o zoom nesse local de interesse mesmo. Beleza, assim ficou então bem melhor, está aqui a legenda, você pode ver então pelas cores o que representa cada uma, e com isso você tem então um gráfico, um mapa interativo feito no Plotly, usando o GeoJSON, caso você prefira aqui toda a interatividade do Plotly.